pessoal. A guerrilha é outra, cara. Não é brigando com quem faz cinema 35, não, cara. Isso não tem nada disso. A guerrilha é outra coisa. A guerrilha é democratizar acesso. É democratizar acesso. E olha, quando você fala de geração, cara, eu não sei onde eu fico. Ó, aqui agora. Ô, pessoal, se esse é 1 minuto de bom senso aí, vamos 1 segundo de bom senso agora. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte, nós estamos aqui, todos, porque somos pontos de cultura. Para isso, fizemos um edital. No Pontão de Cultura tem um edital também que nós preenchemos, dizendo assim, como você vai comprovar a autossustentabilidade do processo depois? Então é isso que eu estou vendo aqui, é o seguinte, parece que ninguém está pensando como que a gente vai manter a sustentabilidade de pontos de cultura se a gente não leva em consideração que cultura é um produto que a gente tem que manter direito de autor, que a gente tem que comercializar. Ah, não funciona, detona. Não funciona? Não funciona, tem que funcionar. Tem que funcionar. Quer dizer que se a ICAD é uma merda, se o processo é uma merda, se a lei é uma merda, se tem piratas, se tem crime organizado, a gente se conforma e fala, então libera geral, e nós vamos viver do quê? Os nossos pontos. Eu não. Mas assim, por exemplo, que eu não faço meu ponto de cultura, eu pessoalmente não ganho nada com isso, mas tem muita gente que está trabalhando no ponto de cultura que depende do seu produto audiovisual para viver. Então não cobra, libera geral. Por quê? Porque aqui não funciona. Porra, acabou de sair uma lei no Japão. Pirataria, meu filho, é 3 anos de cadeia. No Japão, todo banheirinho que você vai, público de shopping, toca bossa nova. E os neguinhos aqui recebem, porque lá funciona. Estou querendo falar que o Japão é melhor? Não. Estou querendo dizer o seguinte, então vamos encontrar a nossa forma de manter o direito do autor. Porque é muito bonito ser revolucionário, fazer revolução, quando o Ministério está pagando a nossa passagem, a gente está com diária, a gente está se encontrando. Fofos, quando acabar, não tem ninguém pagando para revolucionário vir fazer revolução aqui. Quero ver neguinho sair a pé, lá de não sei aonde, encontrar a Conta de São Paulo. Por que nós não temos, sim, que pensar que temos capacidade? Porque o carinha lá, ele foi roubado. E não é o primeiro, não. Muitos projetos nossos também, que a gente já enviou para a televisão, virou outra coisa. Não só para a televisão, para o SESC e tudo. Você tem proposta? Eu tenho proposta, inclusive de um programa infantil. Mas cadê o dinheiro? Quem ganha, quem ganha dinheiro? Está no mercado para financiar as produções. Bora fazer, faz lá, corre atrás. Nossa proposta do Pronto de Cultura é capacitar, não só para a utilização dos meios, mas para formatar projetos e vender esses projetos para eles serem autossustentados, porque o Ministério cobra isso da gente, autossustentabilidade. Então, o que eu proponho, a nossa proposta, vamos trabalhar com capacitação para o mercado e não pensar o dinheiro. Ó, todo mundo fala, não ganhamos nada com isso, como se fosse assim um pecado gerar recursos para manter o ponto. Ninguém está falando isso, não. Então, a minha proposta Ninguém está falando isso, não. A minha proposta isso é outra... Ninguém está falando isso, não. Gente, todo mundo falando, olha, não tem fins lucrativos. Eu não estou falando de você. Não foi só o que você falou. Sem fim lucrativo não elimina a necessidade que as pessoas têm que ganhar dinheiro. Nós precisamos olhar para a nossa produção com respeito pela nossa capacidade de criar produtos vendáveis. Ninguém tem que ter vergonha nem medo, porque depois como é que nós vamos nos autossustentar? Tenho sim proposta, se me for aberto um espaço, depois posso mostrar uma proposta de capacitação, como produzir e colocar no mercado, são propostas concretas, porque eu faço isso há 20 anos. Olha, e também programas de televisão. Acho que a gente tem que pensar, que a gente tem que aproveitar e esse momento e olhar para as nossas produções, porque o pessoal sim tem direito de viver da produção cultural. Posso responder você? E aqui, pedir que você... Vem cá. Vem cá. Coisa boa, queria que ele me chamasse. Vem cá. Isso, com todo carinho. Ó, você fez uma proposta que eu costumo chamar de dentro da ratoeira. E existe vida inteligente fora da ratoeira. O Radiohead ganhou 8 milhões de dólares desde que dia? Desde o dia 10, disponível. Em Londres, em Libra? Botando de graça. Tem 8 libras para dar, gente. Calma. Estou falando com... Calma, meu filho. Pera aí. O jogo sujo, a gente... Ué, cadê? Olha, a Radiohead fez o que você...
Peraí, não, senhor, a ratoeira, rapaz. Não, eu não estou chamando ninguém de rato, não. É ratoeira, a caixa, a box. É porque o rato vem e come a gente se a gente ficar na ratoeira. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? O rato vem e come. Não tem quem. O rato é o rato. Não sou nem eu nem você, não, viu? A não ser que você encarne esse personagem. Aí é problema teu. Eu tô. Ah, vem não. Ó, peraí, ó, rapaz, deixa eu conversar agora aqui. Ó, aqui, ó. Aí, o que eu estou dizendo assim, a forma de ganhar dinheiro não é a velha forma. Vamos fechar, botar comercial, trancar e sair vendendo. Até tem. Eu até tenho. Se eu fizer uma coisinha e conseguir vender, legal. Tô duro. Tô duro. Ó, na boa, tô duraço. Agora, olha aqui, ó. Bem, mas eu não tô falando isso. Eu não tô falando que eu mesmo não falei pra você que eu acho que não é por aí. Eu mesmo não falei que no Japão eu falei, pega meus filmes e pirateia, se isso é pirata. Então, pronto. Não é essa, gente, mas ou é um, é outro. Será que a gente não consegue pensar em nada claro inteligente no meio disso? Claro, mas não o pensamento inteligente, ele está aflorando. O Radiohead sacou uma, se deu bem. O Benegão sacou uma, se deu bem. O outro está se dando bem. Ah, não? Porque você não se deu bem? Se você tivesse se dado bem, outra realidade. Estaria valendo? Tá bom. Bora. O que você acha por que você acha que o argumento não vale? O que é SMD, meu filho? Eu acho ótima essa história, adoro polêmica. É o seguinte, quando eu coloquei a questão do Fernando Brant, é porque o pessoal da música, e hoje nós vamos ter aqui a presença de Israel do Vale, provavelmente vai colocar isso aqui na mesa, estão desenvolvendo uma série de propostas dentro do mercado que são muito interessantes, que a gente do audiovisual poderia abarcar. Então, o SMD é um modelo de disco, de CD, que custa R$ 1,77, que ele é mais barato porque o sistema de prensagem dele é mais barato, e ele, em vez de vir com essa capinha de plástico que todo mundo conhece, que custa caro para fazer essa prensagem, ele vem com uma capinha de papelão que também não é nada esteticamente feio, não, é bacana pra caralho. E você só pode vender a R$ 5,00. Por que isso vem nesse meio caminho entre a revolução e o sistema arcaico? Por quê? Porque enquanto você ainda não tem a banda larga nacional e você ainda não tem computadores distribuídos nas favelas todas aqui, velho, obrigado. Isso aqui é um SMD. Isso aqui tá borbulhando, isso aqui vai estourar. Vai estourar porque ainda... E respeita-se os direitos autorais, tudo está respeitado aqui. A questão é que isso aqui custa mais barato, o meio de produção disso aqui. E no final, o cara pode baixar, como o André estava falando, ter todas as músicas baixadas por download. O nosso amigo que fez os meios de produção cinematográfica com a grua, com tudo, construiu, não precisou alugar da quanta. Então, você pode baixar, mas ainda tem um público grande, André, que quer ter o produto. E se o produto for barato, se ele for viável, ele consegue chegar. O que não dá é para um CD custar 40. Agora, a minha solução para isso, tá, Cláudio? Que eu estava falando com o Lu aqui agora. Eu acho que a gente, em vez de querer criar, refazer a roda, pegar a roda que já existe e bombar ela. Pois é isso nesse mesmo, sentido, rapaz. Não é uma roda, não. São 5.000 rodas. Ótimo, maravilha. Deixa o nego sair resolvendo seus problemas. O que eu quero colocar é o seguinte. Existe a Programadora Brasil, está aí posta. Por que não os pontos de cultura não fazem uma parceria com a Programadora Brasil para que a Programadora Brasil distribua os filmes de ponto de cultura, porra? Eu não... Olha, e eu acho que... Então, olha, já tem, estão falando besteira. Ele está falando o seguinte, por exemplo, ele está falando de colocar na internet. Desculpa, mas o público que eu quero atingir, eu quero saber, se no Brasil não tem cinema, eu quero saber qual a porcentagem da população brasileira que tem acesso à internet e que utiliza a internet como meio de fruição cultural. Posso terminar diga a parcela que é. Posso terminar minha fala aqui? Eu acho que a gente não pode... Olha, vou tentar sintetizar essa conversa aqui, porque senão a gente vai ficar o resto do dia aqui, ó. Na verdade, as soluções de como ganhar dinheiro
através das possibilidades inúmeras e fantásticas e sabidas e não sabidas que o digital proporciona, é uma discussão que vai levar algumas décadas. Nós não vamos resolver nada aqui. E tem gente, se viram, quando você diz não é válido, você fudeu o teu próprio argumento. É a roda, meu filho, que já o Radiohead inventou, não vale por quê? Por quê? Por quê? Porque você não gosta dela, faz a tua, faz a dele, o outro faz a outra, cada um faz a sua, não tem que ter intermediação mais, o Radiohead descobriu. Se tu quer inventar uma intermediação, invente a sua, arruma a agência, assina um contrato com alguém para vender você, que agregue valor, se você não quiser. Então, ótima, perfeita, cada um só encontra a sua, não existe mais uma solução central para resolver esse problema. Não tem, não vai ter, não existe, não pode ter, seria uma bobagem, uma estupidez, seria ditadura de novo. Eu gostaria, então, de pedir um espaço para vocês, depois, para a coordenação, de 5 minutos, para mostrar uma proposta de programa infantil, que eu não vou nem pedir dinheiro para o Ministério. A única coisa que eu vou pedir, já que nós estamos numa sala da TV Pública, eu quero pedir permissão para a TV Pública, para apresentar um projetinho que não vai levar mais de 5 minutos depois, e pedir para vocês... Não, ele me chamou aqui para participar do debate. Gente, não, eu acho que sim, mas Pois, ele me chamou aqui, deixa eu estou fazer uma- aproveitando. Para vocês, Não, o pra microfone colocar foi no passado ar. para quem pediu. Calma Deixa eu aí, fazer ninguém uma- está cerceando o Calma aí, microfone, gente, não. calma. Ou, Se vocês como é que você quiserem chama aí, depois, ô? eu Ô, gostaria de pedir ou você que 5 está minutos. bravo aí, ninguém está Você cerceando o pode mudar microfone, isso? não, viu? Gente, rapidinho, olha só. Polêmica é positiva. Eu acho que a proposta da manhã, a partir do estilo Cláudio de ser, era essa mesmo, que fosse amanhã mais caótica, porque o caos é criativo, ele mobiliza, ele gera um monte de... Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, esse é um espaço, não, só para, assim, porque eu acho que é para entender assim, esse é um espaço de uma dinâmica dentro do encontro de 3 dias, é isso mesmo, é mais caótico. Só para terminar essa manhã, eu queria fazer só a sugestão seguinte, não queria fazer o papel de mediação, mas só para terminar, eu queria sugerir que as últimas pessoas que se inscreveram, que estavam inscritas, falem, para garantir a fala das pessoas. A gente finaliza Teotônio, senhora e o da... Então não eram 4, eram mais. Isso. Tá, então sugeri o seguinte... Não, é rapidinho mesmo. Vou passar para todo mundo. Só uma sugestão. Não, uma sugestão. Vamos... Olha, Ele começou eu vou embora assim... daqui a Peraí, pouco, Cláudio, aí peraí. vocês se Peraí. acalmam. Ele começou... A dinâmica começou assim, vamos terminar assim. Finaliza, a gente vai ver um vídeo rapidinho, que era para ser um debate, não vai dar mais. Eu vou mostrar um vídeo de 10 minutos e vamos ficar com isso no pensamento. A gente vai para o almoço e aí quando voltar à tarde, as coisas voltam para uma outra dinâmica que não é nem boa nem ruim, é só diferente dessa. Eu só queria que a gente terminasse esse período com as falas das pessoas que tinham pedido para se manifestar. Vamos continuar no bom senso, né? No bom senso. Então, no máximo 3 minutos, tá? O bom senso aí, no máximo de 3 minutos. Queria sugerir o Bignel, Teotônio, desculpa, seu nome? Tereza, Damasceno e Lula Gonzaga. Deixa eu só ler a ordem inteira aqui. Não, ó, de eu todo só estou mundo. listando as pessoas. Aí o André vai dizer a ordem, tá? Deixa eu só Tá colocar bom? Aí a gente finaliza. a ordem, então, ó, que é ele, depois ela, depois a senhora aqui, depois tem um senhor lá atrás, o de camisa bege, e aí, aqui, mais 1 minuto. Não, mas a gente não estava marcando até agora também. Acho Tá que na isso história do também- bom senso. Eu vou usar o bom senso da barriga também. O debate está muito, muito rico. Agora, é interessante que... direitos autorais. A questão é o seguinte, quando eu me inscrevi, tinha um assunto, depois entrou um outro e ficou essa história toda. Mas eu queria só, rapidinho aqui, olha, quando eu... a partir das loucuras que foi o TEIA, né, eu conversava com o Célio e dizia o seguinte, o TEIA foi a coisa mais surreal que aconteceu, né, e agora a gente está com a TV para filmar de novo um TEIA. E eu falava o seguinte, agora eu vou só pedir para vocês me ouvir, isso eu ouvi para caramba, desculpa. Não, mas é interessante, porque a gente entrou em direito autoral, direito de imagem, e aconteceram algumas coisas no TEIA que eu falava para o Célio, eu não vi isso ser filmado. Por exemplo, a loucura que era as pessoas chegando nos hotéis, né? Chegava índio com cocá, chegava menino com pau e lata, chegava uma loucura lá, e os gerentes todos aperreados, porque nunca viram aquilo. Né? Era uma revolução, porra. Eles estavam preparados para o povo que vem no hotelzinho lá em São Paulo, tudo quietinho. Aquilo foi uma loucura e eu não vi isso documentado. Eu falava, sério, isso é importante ter
uma coisa nesse nível. E uma outra, aí entra no direito da imagem, que um índio daquele quase 2 metros lá estava se maquiando. E aí um cara pegou um celular, chegou perto dele e fez. Tchic. Aí o índio fez 5. Aí o cara, 10. 15. Aí o cara ficou de bobeira, sem saber. Ele disse, R$15, direito da imagem. Aí, pô, mas eu fiquei louco, eu estava com a máquina profissional lá fazendo as fotos. Aí o cara falou, não sei, eu não tenho dinheiro. Ele levantou e disse, então apaga. Aí olhou para mim e disse, ele está apagando? Aí o cara apagou as fotos. Bom, eu estou contando um fato aí, que é a história do direito, da imagem, não sei o quê, não tem que debater tudo isso, mas está embutido também já na cabeça dele, que diz, olha, a minha imagem não vai ser usada dessa forma ou daquela. E aí queria também apontar aqui o seguinte, nesse direito autoral, eu sou repórter fotográfico, né? E eu estava na comissão de repórter fotográfico do Sindicato de Jornalistas lá no Rio Grande do Norte, discutindo direito autoral, direito de ter o nome na foto quando publicada. E aí, eu tinha 12 fotos publicadas por um dos maiores jornais, sem crédito, sem nada, né? A tal divulgação fotografando por mim, né? Senão o arquivo fotografando por mim. Aí entrei na justiça, né? Ganhei R$1.000, pequenas causas. E nunca mais trabalhei em lugar nenhum na minha cidade, nem no meu estado. Então é necessário, não estou querendo fazer uma defesa ao contrário, mas eu entendo a preocupação dele. Eu entrei contra um jornalzinho lá no Rio Grande do Norte. Tu vai entrar contra a Rede Globo. Aí não, né? Bom, bom, Já entrou, né? eu acho o seguinte, Já entrou. eu acho que a gente precisa perceber, né, essa força que... Tá, mas eu queria só voltar aqui, eu queria que a gente discutisse um pouco mais, por exemplo, o programa que está aí, eu estou convidado a fazer uma produção de um vídeo lá num ponto de cultura, e fico com toda uma preocupação, quero colocar uma música do Chico Buarque, como é que eu faço isso? Né? Se eu ponho, ou se eu vou para a guerrilha mesmo, e ponho, manda ele vir para porrada, igual o cara veio, né? Vem para porrada, Chico, vem ver como é que toma, ou vem a encade. Eu não sei, só sei que isso tudo eu queria colocar, a gente precisa ser mais preparado para isso. Sabe, a gente que está lá na ponta, fazendo vídeo, tentando fazer, a gente precisa ter mais conhecimento disso tudo. E aí, eu concordo um pouco com você, mas tenho um receio. Né? Na hora que você levantou aqui performaticamente, dizendo, ei, qual é o programa? É pirata, o coitado do menino quase corre. Né? Pô, de repente, né? Pô, o cara do governo vem para cima de mim. Então, como é que eu me preparo para isso? Né? A gente... Essa estética toda que se discutiu, a gente lá na ponta está precisando de preparação, de discussão, sabe? Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Acho que essa revolução começa aqui, mas a gente precisa se capacitar. Segundo o Allenberg, ele disse que eu terminasse minha fala dizendo, vamos almoçar, gente. Então, estou terminando. Não, é só mais para formatar o que a gente já conversou, e, né, já que a gente não tem um secretário ali fazendo isso, então só em termos de ações que a gente poderia delimitar. Sobre propriedade intelectual, direito autoral, de repente entrar, ver o que está sendo feito junto à FEDALA, que é a Federação, né, de Direito Autoral, junto à literatura também. Se a nossa ação seria de disseminação do Creative Commons, se partiria da gente agora, né, ser uma ação pesada em cada local, em cada estado, né, como é que a gente poderia fazer isso? Isso em termos de dever de casa para todos os pontos, né, para todo mundo que está saindo daqui. Quanto a acervo e arquivo, já foi orientado ontem que a gente teria essa organização em cada ponto também, né? Então, ter isso também como enquanto dever de casa, organização do arquivo com tudo em um sinopse, fotos, né, o que a gente possa adiantar, seja para o banco de dados do ponto ou para o banco de dados na internet, o banco de imagem sugerido por Cláudio, ou o banco de excessos, né, das produções. A terceira seria pensar esse
financiamento mesmo, seja da roda inventada pelo Radio, seja da sugestão de equipamentos, né, via MINC, CID, SAV, SPC e outros, Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, que a gente possa reunir em GTs, né, de temas que fossem estratégicos, digamos, esses três pontos, ou que viesse a surgir, e que a gente pudesse também, antes, se reunir em cada região e propor essas ações como recomendações junto aí à TV, enquanto ação nossa também, só enquanto sugestão. E aí eu queria confirmar, já que a gente vai ter outra mesa discutindo outros temas hoje à tarde, que a nossa reunião do Nordeste pudesse ser antes do jantar ou após o jantar. Olha, são só... Alô, pessoal do fundão aí. Pessoas ao luar, eu queria dizer o seguinte, você... Mocinho que falou, pode me escutar? Alô? Aurélio. É o seguinte, eu queria apenas fazer 3 observaçõezinhas rapidinhas, e que são o seguinte, ó. Primeiro, quando as pessoas falam o cinemão e vomitam, eu acho que o cinemão é a base da estética, é a base da história, é a base de tudo. A gente exibe o cinemão para as nossas comunidades, e isso desperta neles uma coisa chamada sensibilidade, que eu acho fundamental. Segundo, qual é a contrapartida que deve vir do cinemão que faz com dinheiro público? Justamente a contrapartida social. Que ele deve ter no contrato dele a obrigação de exibir esse filme, seja ele o que for, para as comunidades. Terceiro, eu acho que quando houve aqui pelo mocinho que falou, foi embora, infelizmente, bonitinho, que existem as gerações X e gerações Y, eu sou gerações Ypsilíssimo. E, no entanto, eu estou na guerrilha, mais do que ele, porque eu falo menos e faço mais, com certeza. Com relação à coisa que você já falou, do material que a gente produz não ser reeditado, eu vou apenas dar um exemplinho rapidíssimo, não é rapidinho com vocês, que ficam falando horas. A gente tem lá umas 300 horas gravadas, sem poder distribuir nem nada, porque a gente não tem grana para isso. Bom, a gente fez um depoimento com um velho canoeiro, e eu tenho medo do Ministério do Meio Ambiente, como eu tenho medo das secretarias do meio ambiente municipais e estaduais. O velho canoeiro disse: é impossível, Deus não pode permitir que seja crime fazer canoa. Pegaram isso e editaram como? Fazer canoa é crime. E a Secretaria do Meio Ambiente falou: olha, aqui está o velho canoeiro, o seu fulaninho, dizendo que fazer canoa é crime. Quem que editou? Essas coisas, quando você exibe num cinema, num lugar público, essa coisa idiota que uns defendem, outros não, a pirataria, ela chupa de você. Ou então, quando você tem uma coisa bonitíssima, como é o depoimento dessa gente que eu já fui tirar canoeiro da cadeia, porque a lei ambiental permite que você aterre o mangue, derrube a árvore para você fazer loteamento de primeira no litoral paulista. Você não permite que o próprio da terra vá lá, pegue um galho de cacheta que ele vai preso. Então a gente acha lindo isso, eu vou lá e exibo para todo mundo. Aí vem um e fala: opa, empresta isso. Aí no começo eu emprestava. Esse material agora está fechado a chave com grade. Porque quase nos ferramos e quase ferramos o coitado do canoeiro que até já morreu. Então, gente, e para finalizar, não, vamos fazer, o Chico que se dane. Não é verdade.
E como disse um de vocês aí agora, que falou por último, pena que eles falam, vão embora, e a gente fica ouvindo sempre um vis-à-vis aqui. O que vocês têm que fazer para não cair nessas armadilhas do direito autoral? Tem que se informar. A gente, no nosso ponto de cultura, explica tudo isso. O índio tem que cobrar sim pela foto que você tirou dele. E você não pode usar a música do Chico. A gente está fazendo o Guimarães Rosa em São Paulo, para tudo quanto é. Você vê a sensibilidade do cinemão e do teatrão como é importante. Haja dito tudo que o Paulo Outram disse. Eu faço Guimarães Rosa para o povo, e o povo adora. Mas o neto do Guimarães Rosa pegou um momento que eu não tinha direito e foi lá e fechou meu espetáculo. Eu, que sou advogado, que faço teatro 40 anos e cinema 20. Então, não é sabe, guerrilha não é isso. Guerrilha do meu tempo, você se preparava intelectualmente para fazer. Guerrilheiro burro morre. Então, você tem que saber como você vai ter que fazer para não pagar, para negociar com o direito autoral. Não, eu vou lá e faço, falo um monte de palavrão, porque eu vou. Não vai. Não vai ser processado, seu espetáculo vai ser suspenso. Então, olha, procurem se informar. Eu acho que uma das obrigações do ponto de cultura é isso também. Não é só fazer, é formar também. Muito obrigada. Disse que ia ser rapidinha e fui. Oi. Olha só, quando eu me inscrevi, o assunto era outro, mas eu acho pertinente voltar a ele. Eu me lembro de uma fala do Cláudio, acho que no encontro de BH sobre cultura digital, onde dizia que talvez demorasse ainda uns 6 meses para que o programa Cultura Digital chegasse no marco zero, para a partir daí fazer a sua ascendência, né? E a gente que continua no ponto de cultura, quebrando cabeça para usar o software livre, o Cinelerra, em alguns momentos conseguindo editar alguma coisa com muita dificuldade, outras, às vezes, menos dificuldade, mas temos um grande problema na formação de quadros, porque na hora que uma pessoa aprende um pouco e se aprimora um pouco, ela também, que é um jovem e está buscando emprego, aí é absorvido pelo mercado, vai trabalhar em alguma empresa, e a gente tem que, então, recomeçar do marco zero, pegando outro jovem. E aí essa preocupação de como é que está sendo pensado, em larga escala, a capacitação, a partir de agora, para que as pessoas possam editar no software livre e dar continuidade a esse processo numa política pensada mais a longo prazo, para que a gente tenha quadros disponíveis para estar nesse nosso processo de continuidade. É só mais ouvir do Cláudio se já foi pensado alguma coisa em relação a isso e como é que está. Três coisinhas também muito rápidas. Primeiro é o seguinte, eu ficaria muito preocupado se esse encontro aqui de 3 dias, a gente tivesse chegado aqui, gente, vamos ser muito pragmáticos, tem um programa para fechar, e vamos fazer as propostas do programa, e vamos fechar, e está bonitinho, e vamos embora. Eu ficaria muito frustrado se fosse esse processo, né? Eu acho que essa é a discussão, é uma demanda reprimidíssima, né? É o primeiro momento que nós estamos vivendo dessa construção nacional, e é definitivamente necessário essa discussão, essa polêmica, e aí a gente vai apenas, né, separar um momento, na minha opinião, se seria hoje à tarde, ou se seria na segunda-feira, para formular as propostas e formatar e fechar. Eu acho isso, tá? Agora, hoje, para mim, ainda é essa discussão, essa efervescência mesmo, tá? Em segundo lugar, eu acho que houve uma confusão do nosso companheiro aí, de cinema novo, não sei o que, né? Acho que misturou o negócio todo aí.
E até eu comecei a me sentir cinemão, pô. Acima de 50 anos é cinemão, e nós somos os jovens, eu acho que não é nada disso, tá? O João Batista de Andrade é cinemão, quer dizer, o Coutinho lá, todo mundo é cinemão. Misturou tudo. E o cinemão em si, ele é muito importante, né? Nós não fazemos cinemão, mas ele é muito importante para o Brasil. Ele faz filmes que ganham Cannes, ele puxa público, o cabo vai para o cinema do shopping. E eu, no cinema na praça, que fiz mais de 300 sessões, né? Eu não teria como funcionar se não fosse cinemão. Eu tenho que ter Auto da Compadecida, Lisbela, para passar lá, senão o público não vai. Eu já tinha um problema danado. Eu chego na favela, com a vanzinha lá e tal, aí a meninada assim, oba, é Arnaldo Schwarzenegger, é Rambo. Não, rapaz, é Auto da Compadecida. Ia dar aquela frustração inicial, que quando o projeto começou, todo mundo dizia que não dava certo, né? Era geral. E aí o projeto foi entrando, aí depois tinha uma fila na prefeitura para voltar ao projeto de novo, porque o cabo viu Auto da Compadecida, o cabo viu Eu, Tu, Eles, né? Então o cinemão bem utilizado, nunca pedi autorização, né? A não ser quando eu tinha uma parceria com o Cinema BR, que também eles têm alguns filmes, são muito poucos, que a gente pode utilizar. Então, eu acho ótimo o cinemão e que a gente utilize mesmo eles, né? Falta só essa cláusulazinha no contrato para liberar geral, tá? E tem uma discussão nossa, da nossa companheira lá falou sobre economia, recursos e tal, que é uma discussão de economia da cultura, tá? Eu até entrei agora numa especialização e é um terreno bem... Teve um fato agora muito recente lá em Pernambuco que eu acho bem interessante. Nós temos lá uma cirandeira ali, Itamaracá, né? Todo mundo conhece, que está lá na ilha, tem um pontozinho de cultura, ponto de cultura, um espaço lá na beira-mar, onde ela faz a ciranda dela. Aí tem um cara, veio de Brasília, muito bem intencionado, né? Um deputado, tal, com poder de captação de recursos, e levou um assessor de marketing. Vamos lá, Lia está com dificuldades e tal. O cara sentou com Lia, fez uma reuniãozinha e disse, Lia, primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, tem que cercar, cobrar ingresso, porque o projeto tem que ter viabilidade econômica, certo? Aí ele falou, você é doido, eu vou fechar o espaço para o meu povo, da minha ilha aqui, os meninos que cresceram comigo, ela é merendeira de uma escola. Então, esse ambiente aí é muito delicado. O que é economia da cultura, não é exatamente isso, tá? Ponto de cultura é uma outra história, tá? Não que não tenha que ter recurso, captação, tal, mas tem vários elementos nesse meio aí. Tem pontos de cultura que podem ter uma possibilidade de mercado, tem outros que não têm. O samba do Recôncavo Baiano, sei lá, o cara lá do Morro da Conceição, ele não tem viabilidade econômica, tá? E é preciso, a partir do momento que o trabalho dele é correto, que atende a comunidade, né, que é um trabalho realmente social, que o poder público subvenciona esse projeto. Ele, não é só tem que ter capacidade, tem que manter, tem que ter ganhar dinheiro. Não é isso a discussão de ponto de cultura. Tem essa discussão também, né? Da mesma forma que o Estado ela financia o posto de saúde, ela financia, né, a escola. As escolas não são pagas pelo Estado, né? A escola pública não é paga pelo Estado. Tem que ter ações da área cultural também financiadas pelo Estado. Agora, quais são essas ações? Aí é que está a discussão. O que vale a pena se continuar a ser financiado, né? A gente tem que ter a garantia, a discussão em cima disso. A nível de proposta, eu tenho propostas para o programa, não vou apresentar agora, até nesse momento não apresentei, porque eu acho que amanhã seria um bom momento para a gente tentar fechar essa discussão aí. Ok? Bom, muito bem. Deu um branco, né? Estava pensando em 500 coisas ali, aí levanta aqui, apaga geral, né, cara? Bom, olha, eu queria, antes de mais nada, parabenizar os organizadores desse evento. Eu acho que realmente... Eu acho o seguinte, brincando, logicamente, né, que eu faço parte dessa equipe dos organizadores, mas, enfim, o trabalho que foi feito aqui, eu acho legal ressaltar isso aqui.
Isso acho que vale a pena falar. Por quê? Porque, na verdade, a gente está aqui num processo absolutamente polêmico, e quando fica polêmico, fica mais emocionante, prende a atenção das pessoas, e enfim, e a coisa fica absolutamente apaixonante, de fato. O pessoal nem sente fome nesses momentos. Né? Mas, enfim, o que a gente fez? Nós partimos de 650 pontos de cultura, né? E estamos iniciando esse processo. O Adriano já falou ontem aqui, quer dizer, isso aqui, a experiência, essa aproximação entre os pontos de cultura e a Radiobras nasceu ano passado, né? No projeto Mosaico, vários pontos de cultura que estão aqui participaram daquele processo, mas mesmo assim havia uma grande incógnita, né? Quantos pontos de cultura produzem, de fato, audiovisual, né? Aquela pesquisa do Laboratório de Políticas Públicas, né? Daquela pesquisa, acho que 35%, se não me engano, responderam que atuam com audiovisual, né? 35% de 650 seria... 200 mais ou menos, né? Daria mais ou menos 200. E aí a gente fez o quê? A gente fez um pente fino geral mesmo. A gente foi lá no mapa dos pontos, foi levantando todo ponto que ali falava alguma coisa sobre audiovisual, ligou para esse pessoal e falou: vocês estão produzindo o quê? Vocês estão produzindo... Porque também não dá para trazer para um evento desse aqui, porque também tem a questão econômica, ou seja, vai encarecendo e tal, e a gente bem lembrou a Ariane ali, né? Ou seja, é pago por recurso público e o recurso é limitado, né? Ou seja, ele tem fim, né? Se a gente tem X, a gente vai poder realizar X. Então, ou seja, houve essa preocupação de trazer para esse encontro aqui pessoas que estão com alguma produção regular. Não é só porque o cara produz, ele filma e tal. Não, produção regular, ou seja, tem editor no Ponto de Cultura, então todo mundo que está aqui tem editor no Ponto de Cultura e tudo mais. Agora, logicamente, ainda assim tem diferenciação entre eles. Tem Ponto de Cultura aqui que tem experiência de TV, né? É por isso, ou seja, assim, eu tenho um certo privilégio de ter viajado para o Ponto de Cultura, conhecido pontos de cultura, e sei o seguinte, sei que é isso, ou seja, programa para criança, quando a Ariane falei, eu diria o seguinte: Ariane, fique tranquila, com certeza a gente vai conseguir espaço para... Por quê? Porque tem, né? Porque não é só um desejo, tem produto pronto. Quer dizer, você trabalha com criança, o Wallenberg mostrou um filme aqui, trabalha com criança, feito pela criançada. Talvanes trabalha com a criançada, né? César Piva, o Mauro, acho que tinha alguma coisa também com criança, não me lembro, tem lá. Ou seja, tranquilamente tem, né? Tranquilamente a gente tem hoje, eu diria aqui, capacidade potencial aqui, não, potencial não, capacidade real e conteúdo real para ter pelo menos 2 horas semanais. Tranquilamente, daríamos para começar com 2 horas semanais, se tivéssemos, por outro lado, também uma outra estrutura que pressupõe o seguinte: a organização disso tudo, né? Como esse processo ele vai estar, entre aspas, centralizado lá no DEPAC, que é esse departamento que foi criado agora na Radiobras, né? Ou seja, é uma estrutura ainda muito pequena, uma estrutura que tem pouquíssimas pessoas, as pessoas estão se desdobrando ali. A gente viu ontem a experiência da Colômbia e ela falou o seguinte: nós temos 4 editores, né? Perdão, né, 8 editores? Eram 8 editores, né? 8, assim, se a gente tiver 8 editores trabalhando no nosso departamento ali, realmente a gente dá conta de fazer tranquilamente muito mais horas, né? Recebendo o material direitinho. Ou seja, o que a gente vai precisar fechar é uma questão, ou seja, de logística, como que esse material vai chegar até a gente, né? De que forma, vem fisicamente, ele é mandado como, ele é mandado em mini DV, ele já é mandado editado, nós vamos finalizar aqui, e hoje, a priori, nós temos só um editor, né? Que também vai trabalhar em 2 turnos ou 3 turnos. Mas tudo bem, mas é só um, né? Mas é só um editor. Então, ou seja, isso na verdade, né, significa o seguinte, que paulatinamente, eu falei aqui de maneira muito genérica o seguinte, que em 1 ano, possivelmente, a gente tem que pensar a meta, mas falei genericamente, estou dizendo assim, ou seja, mas em 1 ano a gente tem condição de chegar a um programa diário, né? Acredito que sim, né? Ou seja, não, por isso que eu estou falando de maneira genérica, né? Ou seja, está claro, lá está registrado o que eu disse aqui. Ou seja, eu não estou colocando isso como compromisso de TV, né? Não estou colocando isso como compromisso de TV. Eu estou colocando isso enquanto possibilidade, ou seja, dos conteúdos que existem. E eu acabei de dizer justamente o seguinte, que há uma precariedade, e essa precariedade Então, eu vou dizer o seguinte, potencialmente, melhor falando então, corrigindo, potencialmente, ou seja, é possível, conteúdo a gente tem para isso, né?
E só para finalizar, Cláudio, aquela nossa questão anterior, daquela polêmica lá, quer dizer, eu perguntei por quê. Porque eu acho o seguinte, eu fiquei muito incomodado com aquele episódio, até legal que o Célio esteja aqui agora, que eu já comentei isso hoje, fiquei muito incomodado com aquele episódio da TV Cultura Viva, né, que a gente colocou lá no YouTube e tal. Acho que está respondido quando você diz o seguinte, mas o Ministério não pode usar e tal, e eu concordo contigo de certa forma também. Né? Por quê? Agora, eu penso o seguinte, que a coisa não teve um encaminhamento adequado até agora. Né? A minha expectativa, e aí eu estou falando aqui pessoalmente, assim, não estou falando com uma pessoa que trabalha no órgão público, então, assim, uma opinião muito pessoal, uma pessoa que passou pelo mim, que hoje está em outro órgão, né? Mas, ou seja, que conhece esse processo aqui, a minha expectativa é o seguinte, que nesse encontro nacional dos pontos de cultura, e aí a importância dessa rede, né? Eu vim trabalhando nesse processo, conversando com muitas pessoas, com o Célio, com o pessoal da Secretaria e com os pontos de cultura, na expectativa da construção, no final da teia, daquele encontro. Né? E uma das coisas que eu sempre falei é o seguinte, se hoje um ponto de cultura pedir uma audiência com o presidente da República, até é possível que esse ponto de cultura, dependendo do caso, dependendo da importância da pessoa, do projeto e tal, seja recebido por ele. Até é possível. Mas, né, se o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura pedir uma audiência com o presidente, é praticamente certo que vai ser atendido. Né? Então, ou seja, essa pauta de reivindicações, ou seja, essa compreensão, essa maturidade que esse grupo todo aqui, ampliado lá na teia, tem a respeito não só do seu papel ali de ponto de cultura e das suas ações locais, mas da compreensão de tudo que, né, tange a sociedade brasileira, porque o que tem aqui é a sociedade civil organizada pensando sobre a sociedade brasileira, sobre as suas necessidades, sobre as suas carências e sobre as suas possibilidades de superação, inclusive através do Estado, do dinheiro público. Né? Então, quando eu perguntei e provoquei o Cláudio aqui, eu disse, olha, Cláudio, em quanto tempo é? Porque a gente tem que ter planejamento. A Tereza fez uma fala brilhante aqui, ou seja, isso tem que ter compreensão, tem que saber, ou seja, se preparar de fato intelectualmente para as coisas, né? Ou seja, saber o que está falando, ter embasamento naquilo que está falando. Né? Então, quando eu provoquei o Cláudio aqui, eu disse o seguinte, olha, quando é que essa ferramenta vai estar pronta, o Estúdio Livre? Quando é que o Estúdio Livre vai ter capacidade de... Não é porque eu estou cobrando isso e acho que você recebeu dinheiro suficiente para fazer. É justamente o seguinte, o que é que precisa? Né? Então, finalizando aqui. Entre outras coisas que deve ir nessa carta, que deve sair da teia e tudo mais, que vai abordar a questão do audiovisual e tudo mais, tecnologias, dessas necessidades todas, eu acho que uma questão é absolutamente estratégica e fundamental, ou seja, que esse Conselho Nacional dos Pontos de Cultura, Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, peça uma audiência com o presidente e apresente essa carta. E entre outras coisas que está ali, inclusive já pensando no Mais Cultura, pensando naqueles 4 bilhões e 800 milhões de reais que vai ser investido até 2010, pensar o seguinte, assim, o investimento na área de tecnologia, de desenvolvimento, cara, tem que ser uma coisa, ou seja, consensual de todo mundo, as pessoas têm que ter clareza disso aí, ou seja, é necessário ou criar uma universidade pública para desenvolvimento, você falou em 50, não precisa ser só 50, pode ter 500 ou 1.000 jovens atuando no desenvolvimento do software livre. E isso é uma coisa que... Quantos milhões vai custar isso aí? Ah, não, isso vai custar 10 milhões. É pouco. Se isso custar 50 milhões, é pouco. Dentro daquela cifra que tem lá, de 4 bilhões e 800 milhões. Se custar 50 milhões, é pouco ainda. Ou seja, em virtude do resultado que isso vai proporcionar. Né? Ou seja, que depois, inclusive, assim, o retorno disso, que o governo deixa de gastar, e etc. e tal, com licenciamento, etc. e tal. Né? Então, era essa reflexão última que eu queria deixar aqui, querendo deixar claro, Cláudio, que, ou seja, a gente se provoca e tudo mais, ou seja, mas estamos exatamente no mesmo campo. Eu acho que não tem, ou seja, as divergências que surgiram aqui, não é de facção, como disse aqui o rapaz, que a Tereza até chamou atenção, que falou bastante, saiu fora, né, o Helder. Né? Ou seja, não está se criando facção nenhuma aqui. Né? Simplesmente tem pessoas inteligentes que têm opiniões divergentes, cada uma está vindo aqui, está se posicionando com a intenção de, no final, fechar num consenso. Né? Ainda que esse consenso não seja exatamente aquilo que eu queria, ou que a Ariane queria e tal, mas que seja o consenso, ou seja, que seja aquilo que realmente consegue fechar todo mundo, fechar o grupo e fortalecer esse processo aqui. É isso. Bom, eu vou sintetizar aqui, já repolemizando com você, mano, consenso never. Não vai existir consenso na era digital, jamais. Consenso morreu, é analógico. Nós vamos ter que viver com o dissenso, viver com as diferenças, viver quanticamente com questões que são contraditórias. A contradição é um elemento absoluto da realidade do século XXI. Né? É física quântica, inventada há 100 anos atrás.
Não, a ação tem que lidar com isso. A ação tem que lidar com isso. A ação tem que lidar com isso. Eu estou discursando aqui. A ação é outra coisa. Eu ajo. E ajo em cima da contradição. Tu sabe muito bem disso. Muito bem. Então, só isso. Você tinha... Quem falou aí do Marco Zero? Há 6 meses atrás eu disse que a cultura digital estava chegando no Marco Zero. Eu acho que isso é uma espécie de coisa minha, assim. No sentido que eu acho que eu estou sempre no Marco Zero de alguma coisa, e a cultura digital também faz parte dessa contradição. A cultura digital é complexa, é complicada, a compreensão disso é complexo, complicado. Nós estamos passando por uma transformação geral da cultura digital no próprio Ministério, alvo de dificuldades burocráticas, mas também dificuldades de compreensão, dificuldades de como isso tem que se reestruturar, organizar para poder decolar. Eu vejo agora um momento muito interessante, embora a gente esteja num momento interessante, sem pernas práticas para fazer coisas, porque a equipe está desmontada nesse momento e está se reagrupando em torno dos pontões, que acabaram de ser escolhidos, que ainda vão ser conveniados, ou seja, a ação da cultura digital operacional, a operação dela vai se dar a partir da reestruturação, a partir dos pontões de cultura digital. E eu acho aí as pernas da cultura digital efetivamente vão estar muito mais azeitadas, porque o objetivo nosso daqui até esse momento acontecer é passar para os pontões, o know-how que foi estabelecido até agora, e a condição de crescer em cima daquilo que a gente conseguiu construir, que foi um pouco, vocês sabem o que foi, com seus erros e seus acertos. Fizemos muito mais erros do que os acertos, porque é um processo experimental, porque é uma coisa que a gente ousou no Ministério partir para fazer uma coisa que não sabia exatamente onde ia chegar. O nascedouro disso foi um nascedouro... o curto-circuito que deu origem ao kit multimídia, como colocar ele lá, levou 1 dia e meio, o Sérgio não tinha nem secretária ainda. E foi uma coisa assim, buf, ele falou, eu dei um... Depois nos arrependemos muitas vezes dessa coisa, mas foi um curto-circuito instantâneo naquele momento. Daí para frente, 1000 coisas deram certo e 1 milhão deram errado. Agora, a gente está sabendo, 1 milhão errado é a lição para crescer e para conseguir montar em cima de alguma coisa. Então, eu acho que nós estamos chegando no Marco Zero. Estamos chegando no Marco Zero. Embora eu acho que o Marco Zero se constrói em cima de raízes que estão mais sólidas. O Marco Zero é quando sai para o ar. Só uma frasinha sobre Cinemão. Cinemão... eu não senti aqui na fala do Lu e nem de ninguém nenhuma ideia de crucificar o Cinemão. Eu não vi isso aí nele. O que ele está dizendo é que ele está querendo lidar com outra coisa. Não está lidando com o Cinemão e ponto. Não é isso? Não. É só isso. Foi o que ele disse. Agora, o Cinemão, ele é fundamental. Todos nós, o cineasta do Cinemão no Brasil é, como regra do jogo, um herói fantástico. Alguns se venderam para o diabo. Veja, Miramax, fecha parênteses. Alguns se venderam para o diabo. E é compreensível. Mas o império do heroísmo contra-ataca. Estão aí, as coisas estão aí, estão renascendo aqui. Quem é daqui que vai fazer cinema? Eu acho que cinema não tem nada a ver. O digital não é contra o cinema, a sala de cinema, etc. O contrário, não é mesmo. E já vai ter telão com projeção digital com uma imagem decente, aí não precisa andar mais com película, só isso. Enfim. Infraestrutura, que é um negócio que o Lu falou aqui, que eu esqueci de falar aquela hora. Eu acho que o que o Lu está dizendo, essa demanda agora por uma requalificação do que nós pensamos lá atrás do kit multimídia, no sentido de que, peraí, isso era um brinquedinho, essa consciência de que precisamos agora de metrancas mais... Eu sempre dizia que o kit multimídia era um coquetel molotov pacífico, um coquetel molotov justamente como simbologia, um coquetel molotov proativo, de querer fazer coisas, produzir.
Eu sempre disse que era semente disso. Essa semente cresceu agora, ninguém mais quer, todo mundo quer mais coisa. Eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer prática aí, que é falha nossa, MINC. Nós temos, porque o Cultura Digital sempre foi visto e colocado, e no discurso está bem colocado como uma ponta da política de audiovisual do MINC. Mas, na verdade, os vasos não são comunicantes como deviam ser. Nós temos que fazer com que o CTAV e os pontos de cultura, e vocês, sobretudo, e os CTAVs e as outras possibilidades de qualificar equipamento, inclusive nos pontões, etc. e tal, tem que ser trabalhado, e a gente está fazendo isso. Eu estou trabalhando isso com certeza. Então, eu acho que essa coisa da infraestrutura, ela tem 4 divisões aqui. É requalificar hardware, que é esse equipamento que precisa ser pensado, como fazer. Tem a questão do software, que é a questão da necessidade que nós temos de encontrar financiamento para a construção de ferramentas apropriadas em software livre, que precisa ser trabalhado. Isso tem uma articulação grande, não só aqui, mas internacional. Mas acho que nós temos que transformar esses bilhões, como o Manuel bem colocou, ele disse que é pouco, eu também acho, nós temos que ter isso. O governo tem que entender, desconfundir a ideia de que o software livre é grátis. Ele não é grátis, ele só não vende licença. O resto ele custa dinheiro para ser construído. Ele precisa financiamento público. Se existe alguma coisa que merece financiamento público, é isso, versus os financiamentos públicos que alguém se apropria. E o software livre é um investimento líquido e certo que tem resultados públicos, portanto merece investimento público. E precisa de banda. Essa é uma questão que a gente falou um pouco aqui, mas é uma questão essencial. O problema da banda é a coisa mais complicada e mais complexa que aconteceu da nossa realidade, da realidade de todos nós do ponto de cultura. Nós temos um convênio assinado com o Ministério. Eu digo contrato sempre, porque para mim um convênio deveria ser um contrato. Aquele que você pode entrar na justiça e cobrar quando ele não é cumprido. Mas, enfim, é um convênio e tal. Acesso de 1 mega por ponto para upload. 1 mega por ponto para upload para até 1000 pontos. Essa é o que está escrito no convênio que nós temos assinado lá. Eles não cumpriram nada disso de forma espúria e sacana. Ok. Eu, só assim, o programa da cultura digital o quadro que eu estou propondo fazer, eu não disse naquele momento, mas o quadro para esse programa, a gente já tem uma quantidade enorme de material gravado nosso, eu proponho que ele seja anunciado como um quadro que é inteiramente feito em ferramentas livres, porque esse é o processo. Eu não acho que nós temos que ter o programa todo em ferramentas livres, não vejo isso como nenhum tipo de necessidade, mas acho interessante trazer a discussão para dentro do quadro do Cultura Digital, a discussão inclusive das dificuldades das ferramentas. Eu acho que isso é uma discussão possível. Eu acho que o que nós queremos lá é levantar as polêmicas. Dizer, o negócio não funciona, eu acho bom dizer, é ótimo que seja dito. Porque nos alimenta de ferramentas necessárias para ir buscar a grana para conseguir fazer direito. E 2 coisas finais que eu quero dizer é assim, nós temos 2 coisas muito importantes como um todo. Uma é a óbvia, que nós já falamos, é a TEIA, e logo em seguida a TEIA, no dia seguinte, temos o IGF, o Internet Governance Forum, que é o Fórum da Governança da Internet no Rio de Janeiro. Eu preciso só dar uma explicada rápida do que é isso. Isso é um encontro da ONU de 2.000 pessoas, oficiais de todos os governos do mundo. É um negócio muito grande que vai acontecer no Rio, que é a discussão da governança da internet. O Brasil tem posições bastante avançadas e muito interessantes em relação à governança da internet. A sociedade civil que discute internet e o governo brasileiro estão falando as mesmas coisas. É uma coisa extraordinariamente interessante. O Ministério das Relações Exteriores, no caso, na questão nossa de direito autoral, de internet, etc., está absolutamente afinado, o que é uma coisa extraordinária. É fantástico isso. Vocês não têm ideia o que é ter o Ministério das Relações Exteriores desembanhando a espada dessas posições tão
tão de ponta. Isso é uma coisa inédita. Eu acho que talvez no mundo, essa sinergia que existe entre o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores, nos fóruns internacionais de discussão eleitoral, do trabalho, da sociedade de informação, etc. E nós vamos fazer no Rio de Janeiro, nós, Ministério da Cultura, vamos fazer durante esses 3 dias, do 12 a 15 de novembro, portanto, logo em seguida da Teia, nós vamos fazer um evento permanente no Circo Voador durante 3 dias, 4 dias lá. Nós estamos trazendo gente do Governança da Internet para dentro do Teia e queremos fazer o fluxo contrário também, de levar vocês de lá do Teia para o Rio, para ocupar o Circo Voador. É essa discussão aqui levada à estratosfera, com o ministro, com gente dos outros governadores, é o caos criativo mesmo que a gente está criando lá. Isso começou em Tunis em 2005, a gente conseguiu fazer isso lá em Tunis, num palácio. O Gil estava lá todas as noites, o governo brasileiro não queria, achava absurdo, com medo, não sei o quê, e foi o maior sucesso. A gente fez lá um evento durante 4 dias. A gente vai fazer lá oficinas durante o dia, vai ter transmissão direta de internet dos fóruns que são lá na Barra de Tijuca para o Circo Voador. As pessoas vão discutir durante o dia, vão fazer oficinas, vão discutir que porra é essa de governança, de internet, o que é isso, entender o que é isso, discutir essa questão, e a gente vai ter imagens também retransmitidas para lá e que a gente quer ver se enfia no coisa. Nós conseguimos lá no Fórum da Governança da Internet o que nós já fizemos aqui no Fórum da Diversidade, que é uma coisa extraordinária. Nós vamos conseguir botar um chat, gente discutindo, com um telão dentro da sala da ONU, com 2.000 candidatos, ou seja, a população, nós, qualquer um, vai poder. E o circo vai ser um local onde as pessoas vão estar discutindo e se posicionando no chat, e isso vai estar do lado dos caras que estão falando dentro do evento da ONU. Olha, isso é uma vitória de uma postura que é fantástica, porque ninguém controla o que o cara diz. Quando no evento aqui da diversidade, estava o telão do lado do pessoal, que foi um evento da ONU também, foi um evento da OEA, aqui no coisa. E estava, o canadense estava falando lá, e alguém lá na net não gostou muito do que ele estava dizendo, aí botou assim no chat, quem é esse bundão canadense aí, não sei o que ele está fazendo aí. E era a coisa das pessoas falando, aberto, num momento da OEA. Então, essa coisa, eu não estou dizendo para ninguém botar bundão lá, porque não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando. Mas esta possibilidade de vazar para um lugar onde normalmente não vaza nada, tudo é programado. No evento da ONU, você tem que saber 6 meses antes se tem vírgula ou se tem 2 pontos. É uma discussão eterna lá. Então, isso é uma vitória fantástica que a gente está fazendo e trazendo as pessoas de noite para a Lapa. Também com a frase que eu coloquei lá, oficialmente está colocado lá, que ninguém merece ser convidado para vir ao Rio de Janeiro e parar na Barra da Tijuca. Na verdade, a gente quer trazer as pessoas para o Rio de Janeiro, portanto, para Lapa de noite, para se divertir, para tomar cerveja, para sentar, conversar, discutir, efetivamente discutir nesse modelo assim. Então, o que nós estamos construindo na Teia é um espaço conversê, onde não vai ter horário, onde não vai ter plaquinha, onde não vai ter nada vamos ter discussões como essas que a gente provocou aqui, em torno dos temas que foram sugeridos ali na hora, em torno das questões que estão sendo colocadas lá, com pessoas que estão interessadas nisso, do Brasil, de fora do Brasil, de quem quer que seja, da questão voltada para essa grande pergunta: que porra é essa? Cultura digital, que porra é essa? Quais são as implicações? O que para que lado vai, de onde vem, o que está fazendo aqui, o que pode ser mudado? Enfim, a continuação disso que a gente fez agora aqui nas últimas 2 horas, a gente tem no Teia e depois tem, assim, plugado no mundo, no IGF. Eu estou vendo aí como é que faz a logística de vazar a turma que está no Teia para vazar para o Rio de Janeiro. Tem implicações aí de passagem, quem paga, não sei o quê, que eu estou vendo aí como é que se resolve isso aí. Mas a ideia seria essa, da gente emendar, aproveitar que vocês já estão em BH e esticar mais 3 dias no Teia. É isso aí, obrigado. Olha, outra coisa, só uma frasezinha a mais. Eu acho fantástico o que aconteceu aqui, a polêmica, a discussão. Foi bastante semelhante ao que aconteceu na Bahia semana passada, de trazer essas coisas à tona e da gente poder falar e a gente ter conseguido estuprar legal a questão da plaquinha dos 3 minutos e terminar quase que no tempo. Valeu, obrigado.